Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus! Nesta manhã abençoada de quarta-feira, já estamos prontos e preparados para esses 3 cultos de hoje. Você é o nosso convidado, então levanta e vem, receba a paz gloriosa do Senhor Jesus sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Lembra que todas as manhãs uma palavra já foi liberada ao teu favor. Lembra que tem alguém cuidando de você, isso mesmo, quem é? O Senhor. Então confia nele, espera nele. Apóstola, eu estou cansado de esperar, mas a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Se você tem esperado em Deus e está cansado, é porque você tem esperado no homem. Falei sobre isso no programa de ontem, né? Que maldito o homem que confia no homem, maldito do homem que faz do braço de carne, né, a sua esperança. Então, se nós temos que confiar em alguém, confia no Senhor, porque Ele sim, Ele tem a saída, Ele tem a solução, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus, irmãos, que pode nos surpreender, porque Ele sempre tem e sempre terá boas novas para nós. Então, nesta quarta-feira, eu já quero aqui lembrar você que agora às 9 da manhã, teremos aí a nossa primeira concentração de fé, às 14h30, a segunda concentração de fé, à tarde da bênção, e às 19 horas, às 19h30, mais um culto de vitória para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas para isto acontecer e nós vermos os milagres acontecendo e o resultado, você precisa de quê? Levantar e vir. Você precisa de levantar e vir, porque quando nós levantamos, irmãos, Deus, Ele olha, sabe, a nossa atitude. O que me chama a atenção em Gênesis, no capítulo 22, quando o Senhor chama Abraão naquela madrugada e disse para ele: olha, eu quero que você faça um sacrifício para mim. Esse sacrifício era diferente de todos aqueles que Abraão tinha feito até agora. Por quê? Deus estava pedindo algo muito importante. Eu e você não teria coragem, mas Abraão levantou, e a Bíblia diz que ele racha a lenha. A Bíblia diz que ele foi então caminhando sobre a palavra do Senhor. Irmãos, e tudo Abraão fez. Abraão, ele sobe no Monte Moriá. Abraão, ele constrói ali o altar com as pedras. Depois que estava construído, Abraão ali coloca a lenha, deita Isaac, marra Isaac sobre aquele altar e levanta o cutelo. Quando ele levantou o cutelo, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu dizendo: Abraão, não faça nada contra o menino. Para Abraão viver este milagre na vida dele, ele obedeceu, ele levantou. Pensa se ele fica assentado na casa dele, sabe, lamentando. A gente vê Abraão no capítulo 18, ele não estava lamentando a situação, mas ele estava intercedendo pelo povo. O Senhor vai destruir a cidade se lá tiver justo naquela cidade. Aí o Senhor disse: não, Abraão, se lá tiver justo eu não vou destruir, mas lá não tem. Se tiver 50, não tem. Se tiver 40, aí a gente vai vendo o diálogo deles, né? A gente vê ali Abraão insistindo com Deus para não destruir Sodoma e Gomorra, e agora a gente vê Ló, irmãos, e também, né, a esposa dele, as suas filhas, né, saindo arrastada daquela cidade ali pelo
pelo anjo, e a gente vê a mulher de Ló se perdeu segurado na mão do anjo. Irmãos, isso aqui é forte, mas é triste. Quantos que têm se perdido segurado na mão do anjo? Não é verdade? Você conhece a palavra, você tem caminhado, mas você insiste em olhar para trás, você insiste em ficar remoendo essa mágoa dentro de você, você insiste a não perdoar, a não aceitar o perdão. Irmãos, isso é muito triste, porque a gente vê que Ló e a sua esposa teve dificuldade em sair daquela cidade, e eles pela manhã tinha pressa, né, puxar eles pela mão, dizendo vamos, eles saem mais ou menos empurrado. Então ali o anjo segura na mão deles e vai conduzindo eles e vai levando eles para fora daquela cidade. Mas mesmo segurado na mão do anjo, a Bíblia vai nos contar que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Até quando você vai ficar olhando para trás? Até quando você vai ficar dizendo que lá era melhor, que aquilo era melhor? Irmãos, vamos caminhar para frente, nós precisamos prosseguir. É por isso que a Bíblia disse que temos que caminhar, que tem que prosseguir. A gente vê a incredulidade dos filhos de Israel, né, desde o momento que eles depararam diante do Mar Vermelho, mas depois que eles atravessaram, houve ali um período de adoração. A Bíblia diz que Miriam tira o pandeiro e ela começa a tocar o pandeiro, dizendo só o Senhor é Deus. Irmãos, mas logo, né, que parece que eles esqueceram que Deus abriu o Mar Vermelho, que eles esqueceram que os olhos deles viram, né, Faraó e o seu exército mortos naquela água. Irmãos, eles esqueceram porque veio uma necessidade de sede e eles começaram a murmurar, e a gente vê somente murmurações dos filhos de Israel. Uma caminhada que poderia durar aproximadamente 15 dias, durou 40 anos. O que nós precisamos de entender, o que nós precisamos de compreender, irmãos, que este Deus, Ele não perde o controle. Então para de murmurar, para de questionar, mas obedeça, porque quando nós obedecemos, tem resultado. Quando nós obedecemos, irmãos, tem milagres de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos sentados, às vezes nós ficamos, irmãos, paralisados diante daquela situação ou diante desta situação, mas nesta manhã estou aqui para dizer que é tempo de você levantar, é tempo de você prosseguir, porque o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida, tem muito mais para fazer na sua casa, tem muito mais para fazer na sua família. Então confia nele, e o mais ele vai fazer, o mais ele vai operar, o mais ele vai mover de uma maneira poderosa e maravilhosa. E é isso que eu e você precisamos, sabe, é de levantar, porque se nós levantar, a gente vai ver resultados nas nossas vidas. Então, espera nele e você vai sendo aí fortalecido de uma maneira sobrenatural. Hoje, quarta-feira, não é só culto na nossa igreja sede. Na nossa igreja sede é que tem, né, aí os 3 cultos, mas Esmeraldas, no Santa Quitéria, às 19 horas e 30 minutos, Ibiá, 19 horas e 30 minutos, Uberaba também tem culto hoje, né? Hoje tem culto ali no Ituiutaba, Ituiutaba, e também ali em São Simão. Então os pastores, as pastoras aguardam por você. Se você quer um atendimento, chegue mais cedo e nós estaremos para atender você e as demais igrejas também. É só você chegar e falar com o pastor ou a pastora e eles vão, né, parar para ouvir você ou vai marcar um atendimento para você. Tudo que nós queremos é ouvir você e orar com você neste tempo. E se você que está aqui na nossa região de Uberlândia, você que está na nossa linda Uberlândia, você precisa de um atendimento, é só você entrar em contato conosco aqui pelo nosso WhatsApp e nós vamos agendar para você, né? Você vai estar vindo à igreja. As pessoas me perguntam muito, a senhora faz visita? Tem como a senhora marcar uma visita
Na minha casa tem sim, só que eu peço que primeiro vá lá na igreja, porque a agenda de visitas já fica na igreja, para não ter problema de nós marcarmos 2 visitas ao mesmo tempo, ao mesmo horário e deixar alguém na mão. Isso já aconteceu, então, para que este erro não se repita, nós deixamos ali um lugar que os diáconos têm acesso, o lugar que eu tenho acesso, e é por isso que eu peço para vir e a gente olha, né, e deixa aí agendado, né, esta visita. Que o Senhor continue abençoando de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Para nós sempre uma alegria estar aqui nestas manhãs, liberando a palavra do Senhor para a sua vida, porque Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é isso que eu e você precisamos de entender, que existe uma palavra que procede da boca de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero, falando em palavra, eu quero compartilhar Miqueias, né, o livro do profeta Miqueias, o capítulo de número 7 e o versículo de número 8, quando Miqueias diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se moro nas trevas, o Senhor é a minha luz. Olha a convicção e a certeza que o profeta Miqueias tinha. A primeira coisa, Miqueias vai dizer: ó inimiga minha, não te alegras a meu respeito. Outra coisa que me chama a atenção, o que ele está dizendo: ainda, olha aí, irmãos, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu tenha caído, ainda que eu tenha me enfraquecido em alguma área da minha vida, levantar-me-ei. Posicionamento, decisão. Não adianta nós dizer a você todas as manhãs que é hora de você levantar se você não quer levantar, se você não quer deixar essas drogas, se você não quer largar a bebida alcoólica. Não adianta, você precisa de querer que o seu casamento seja bênção, você precisa de querer que o seu lar seja um lar de paz, você precisa de querer dizer: não, eu vou largar as drogas sim, eu vou largar, eu quero e vou largar. Sempre, irmãos, eu dou testemunho aqui do meu esposo, o pastor Joaquim. Ele era um homem que usava drogas, ele era um homem que usava bebida alcoólica, que não era pouco, mas ele tomou uma decisão, ele quis levantar desta situação, ele quis olhar para aquela situação e dizer: não, e você vai dizer: não, tudo que eu preciso é ter um apoio, eu preciso de ter uma mão estendida. Se você não tem tido um apoio das pessoas que estão à sua volta, você tem a mão de Deus que é levantada ao seu favor. Não tem desculpa nenhuma. Não, mas é o meio que eu vivo, é a convivência que eu tenho. Não. Ninguém insiste para você, sabe? Ninguém coloca uma arma na sua cabeça dizendo: você tem que usar, senão você vai morrer. Você que pega e é você que coloca na sua boca. Mas que você hoje toma decisão, porque Miqueias disse: se eu cair, levantar-me-ei. Irmãos, nós temos que ter decisões nas nossas vidas, para nós termos verdadeiros resultados. Mas nesta manhã eu quero dizer para você que a nossa mão está estendida, que você possa segurar nas nossas mãos e levantar, porque os nossos joelhos estão sempre dobrados ao teu favor, dizendo: Deus fortalece, Deus sustenta, Deus renova, e Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te renova, Ele é o Deus que faz de uma maneira sobrenatural a favor da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renova, que o Senhor te sustente, que hoje que você tome decisão na sua vida de levantar desta situação que te entristece, desta situação que te escraviza, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Seja livre, seja curado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui nesta quarta-feira. Aguardo você às 9 da manhã, às 14h30 e às 19h30
na Rua Indianópolis, número 2240, na Igreja Palavra da Verdade. Que a paz do Senhor seja sobre ti, hoje e sempre. Que Deus te abençoe.